pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos para o dia 18 da nossa leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E a gente vai conversar hoje sobre comunhão. E o tema desse vídeo é Tendo uma Vida Comum. A gente vai conversar sobre compartilhar a nossa vida. A palavra comunhão, ela significa ter algo em comum, partilhar de algo, sejam sentimentos, sejam momentos, a realização de algo em comum com outras pessoas. E Deus, ele quer com que a gente experimente uma vida comum, uma vida compartilhada. Então, normalmente a palavra comunhão, ela é entendida como momentos de confraternização, uma atividade social na igreja que provavelmente envolva comida, envolva diversão. E é claro que isso é ótimo, a gente precisa ter esses momentos, porém comunhão é muito mais do que um lanche juntos ou apenas ir nos cultos, mas significa experimentar a vida juntos, amar as pessoas, compartilhar com transparência e servir nas necessidades que a igreja tá precisando naquele momento. Então, exige auto-sacrifício da nossa parte, é a gente seguir aquela expressão uns aos outros, de se doar para o nosso próximo. E a nossa vida no corpo de Cristo, eu quero que você pense que ela é como qualquer outro corpo, que tem tecidos, né? O nosso corpo é formado por tecido, que nem aqui a gente tem esse tecido epitelial, que ele contém células, e essas células, elas são alimentadas, elas são nutridas, e todas essas células juntinhas, elas formam o tecido do nosso corpo. Então, é assim também no corpo de Cristo. Vários grupos, vários pequenos grupos, várias pessoas se juntam, formam pequenos grupos e acabam formando toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Mas o que será que isso tem a ver com igreja? O que será que isso tem a ver com comunhão? Então, é que cada cristão, ele deve sim participar de um pequeno grupo dentro da sua igreja. Pode ser um grupo de estudo bíblico, pode ser um grupo de devocionais, participar da escola dominical, porém é nesses grupos, né, nesses pequenos grupos que muitas vezes acontecem coisas maravilhosas no sentido de comunhão. Existem coisas que vão acontecer na grande reunião, no grande culto, quando toda a igreja se reúne, mas tem algumas coisas que Deus deixa para com que a gente usufrua, para com que a gente experimente somente no pequeno grupo, porque no pequeno grupo as coisas tendem a fluir muito melhor na questão da comunhão, na questão do compartilhado que está no coração de cada um. Então, Deus, ele tem uma maravilhosa promessa a respeito dos pequenos grupos, né? Ele disse que onde se reunissem dois ou três, ali ele estaria. Ela fala lá em Mateus 18, no versículo 20. Então, talvez também tá pensando assim, mas eu já participo de um pequeno grupo na minha igreja e eu não experimento essa comunhão tão profunda assim. A comunhão que a gente tem é uma comunhão um pouquinho mais superficial, eu não consigo ir tão a fundo mesmo já participando de um pequeno grupo. E isso é verdade, muitos grupos já caíram na questão da superficialidade e não experimentam da verdadeira comunhão. Mas o autor, ele traz no livro algumas coisas que o cristão experimenta quando nós estamos de fato mergulhados na verdadeira comunhão. E a primeira delas é que o cristão experimenta da autenticidade. A comunhão autêntica, ela não é superficial e ela não se resume a conversa sem sentido. Ela é uma comunhão genuína mesmo, de coração para coração. Às vezes, inclusive, chegando a compartilhar assuntos íntimos nossos. Pessoas que se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo nas suas vidas. Dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam as suas falhas, dão a conhecer as dúvidas, né? Admitem os seus erros e reconhecem também as suas fraquezas. E dentro de reconhecer as fraquezas, pedem ajuda, pedem oração. Já por outro lado, tem aquelas pessoas que não gostam tanto de se expor e acabam colocando algumas máscaras, né? Mantendo uma guarda, não se abrindo e agem como se suas vidas fossem perfeitas, assim, que não precisam compartilhar nada. Ou muitas vezes não compartilham por medo de serem rejeitadas, por medo de daqui a pouco serem julgadas. Mas esse tipo de atitude de manter a guarda, de não se abrir, isso faz com que destrua a comunhão que a gente pode ter com os nossos irmãos, né? Com a nossa vida, com nossos irmãos na fé, porque é a nossa família. É claro que para a gente se expor é preciso ter coragem e nem sempre a gente consegue se abrir, né? Como eu falei há pouco, assim, a gente enfrenta alguns medos. Pode ser que alguém rejeite a gente por aquilo que a gente vai falar e a gente acabe saindo magoado novamente, né? A gente já tá com o coração ferido, vou resolver me abrir com o irmão lá da igreja e eu vou acabar me magoando ainda mais. Então, por que correr esse risco? Né? Por que eu vou me expor assim? E o autor traz no livro, eu achei bem legal isso, que quando a gente corre o risco de se expor,
É uma das maneiras que Deus usa pra gente crescer espiritualmente e emocionalmente também. A gente corre um risco, sim, quando a gente se expõe pra alguém, daquela pessoa falar as nossas coisas pra outra pessoa, daqui a pouco de nos magoar, mas a gente tem que também ter um filtro. E eu acredito que o Espírito Santo vai nos dar esse discernimento para quem que a gente pode realmente abrir o nosso coração, para quem realmente vai estar ao nosso lado. É claro que não é para todo mundo que a gente vai abrir o que está acontecendo dentro da gente, mas que a gente não deixa essa barreira nos bloquear de colocar para fora aquilo que está acontecendo com a gente. A nossa família da fé está ali para nos ajudar. E a segunda coisa que nós experimentamos na verdadeira comunhão é que a gente experimenta a reciprocidade. É a arte de dar e receber, depender do outro totalmente. Então, o mundo aí prega que a gente tem que ser independente, mas aqui o autor traz que nós sim devemos dependermos uns dos outros para nos ajudarmos. Então, isso é algo, a reciprocidade é algo que está assim na verdadeira comunhão. Isso edifica os nossos relacionamentos. Quando nós pensamos no corpo de Cristo, cada um tem um membro e a gente deve fazer de tudo para ajudar com que o outro membro funcione, para com que o outro membro também tenha sucesso dentro da sua função. Isso é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Então, na verdadeira comunhão, a gente vai estar sempre se ajudando. A gente vai estar sempre se colocando ao lado do outro para com que o corpo de Cristo cresça, para com que o corpo de Cristo seja edificado e assim a gente cresça na nossa espiritualidade, na nossa maturidade também. A outra coisa também que o cristão experimenta na verdadeira comunhão, ele experimenta da compaixão. Jesus sentia compaixão, a palavra fala que Jesus era movido por uma profunda compaixão. E compaixão não é dar conselhos ou oferecer uma ajuda lá de vez em quando, mas sim é penetrar, é compartilhar a dor dos outros, é sentir aquela dor que o irmão sente, é sentir dentro de si. É compreender que essa pessoa, ela tá passando por um momento difícil e entender o momento que ela tá passando. E entender que aquilo não é um absurdo, né? Muitas vezes alguém vem compartilhar algo, né, com alguém, algum problema que tá passando, e aí a pessoa que tá escutando começa a fazer várias caras e bocas, assim, como se aquilo fosse uma cara de assustada, e é só a fisionomia da pessoa, assim, aquelas caras e bocas que ela faz, já mostra uma atitude de julgamento com o outro que tá precisando desabafar. Então, a compaixão não faz isso. A compaixão entende as pessoas, escuta o que elas têm para falar, sem julgamento e sempre se colocando ao lado, né? A compaixão, ela satisfaz duas necessidades do ser humano. A primeira delas é que tem os seus sentimentos respeitados e também que a pessoa é compreendida. Então, compreender e respeitar uma pessoa abre caminho para uma verdadeira comunhão. Você pode experimentar. Se você falou para alguém dos seus problemas, abriu seu coração para alguém que não compreendeu você e ainda por cima julgou os seus sentimentos, você nunca mais vai se abrir com aquela pessoa. Agora já tem ao contrário, tem aquela pessoa que se manteve neutra, que te escutou, que estava com o coração aberto, que mostrou compaixão com você, você vai com certeza querer se abrir com ela, porque ela está mais receptiva. Então, a comunhão faz isso, desculpa, a compaixão faz isso, ela abre um caminho para uma verdadeira comunhão. O problema é que quase sempre nós estamos ansiosos para corrigir aquela situação, dar um tipo de um conselho e muitas vezes não dá nem tempo da gente sentir compaixão, porque a gente quer logo atropelar as coisas. A pessoa começa a falar e já começa a surgir na nossa mente várias coisas que a gente pode sugerir para resolver aquela situação, sendo que às vezes a pessoa só quer desabafar. Ela só quer com que a gente escute ela. Então, em tempos de crise, de tristeza, de dúvidas profundas, né, que muitas vezes a gente tem, os nossos irmãos na fé tem, o que a gente mais precisa é de amigos que tenham compaixão, que sintam a nossa dor e que respeitem os nossos sentimentos. E também o autor traz no livro que na verdadeira comunhão a gente experimenta também de misericórdia. Então, a comunhão ela é um momento de graça, em que os erros não são criticados, muito pelo contrário, eles são apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos nós precisamos de misericórdia porque todos nós tropeçamos, nós caímos, todos nós erramos, temos vários problemas com o pecado e a gente precisa de ajuda para se levantar. A gente precisa da misericórdia de uns dos outros para com que a gente consiga seguir no nosso caminho. E a gente também, além de dar misericórdia, né, de estender misericórdia, a gente também tem que estar disposto a receber ela na nossa vida. A gente não pode ter comunhão sem que haja perdão, porque a amargura destrói qualquer tipo de comunhão. Então,
é muito importante com que a gente tenha esse coração misericordioso um com o outro. Nós somos imperfeitos e, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai acabar magoando uns aos outros. E depois de um tempo de convivência, principalmente, onde a gente convive muito com as pessoas, é normal que a gente acaba acontecendo de volta e meia, acabar se chateando, enfim, se magoando. Às vezes é por querer, às vezes é sem querer, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, é preciso estender graça e de misericórdia para com as outras pessoas, para com que a gente mantenha a comunhão. Quando Deus é misericordioso com a gente, isso é um estímulo para com que a gente seja misericordiosos com os outros também. E até tem uma frase, né, que fala, né, não existe nada que você vá perdoar em alguém que Deus já não tenha perdoado em você. Deus, ele perdoou muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, quem somos nós para não estender misericórdia, perdão para os outros, né? Então, eu quero aqui nesse vídeo encorajar você a você participar de um pequeno grupo aí dentro da sua igreja. Né? Ter um grupo de comunhão, ter um grupo de momentos assim que você vai poder compartilhar, seja de estudo bíblico, fazer um devocional, grupo de oração, enfim, o que Deus trouxer ao seu coração. Porque você foi criado para viver em comunidade, você não foi criado para viver sozinho. E muitas vezes, tantas coisas que a gente guarda dentro do nosso coração que a gente não consegue resolver, a gente tem lá, esperando a nossa família da fé, pessoas assim maravilhosas, pessoas que a gente pode abrir o nosso coração, colocar as nossas angústias, as nossas mágoas, que vão nos escutar em amor, que não vão nos julgar, vão respeitar os nossos sentimentos. Mas para isso acontecer, você precisa participar de um grupo pequeno na sua igreja. Porque, digamos assim, no culto, né? Não sei quantas pessoas dá no culto da sua igreja, mas digamos num culto onde tenha 300 pessoas, vai ser muito difícil você encontrar um momento que você possa abrir o seu coração. Agora, se você tem um grupo de estudo bíblico, um grupo de oração, de devocional aí na sua casa, com 5, 8 pessoas, vai ser muito mais fácil de vocês entre si se encorajarem e se ajudarem. Então, participe de um pequeno grupo. Se você não tem um pequeno grupo, forme um, convide um vizinho, convide um amigo, chame para sua casa para tomar um café, fazer uma devoção e orarem juntos, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. E a nossa pergunta para reflexão hoje é: o que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Muito legal essa pergunta, né? O que você pode fazer hoje para se unir com mais pessoas de uma maneira íntima e verdadeira? Que eu tenho certeza que todas essas coisas que a gente foi colocando aqui, que o cristão experimenta na verdadeira comunhão, tenho certeza que você também vai experimentar. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Aí eu peço mais uma vez, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho aqui para você receber as notificações. Se esse vídeo também edificou a sua vida, compartilhe ele com os seus amigos, com os seus familiares, enfim, que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas, tá bom? Certo? Um abraço, que Deus abençoe.